Olá, bom dia. Só hoje a gente vai ficar em casa, né? Só por hoje. Eu quero falar sobre o medo. O medo tá matando mais do que qualquer outra coisa, do que qualquer gripe, do que qualquer privação de recursos financeiros. Então eu queria chamar a atenção para a gente pensar sobre isso e conversar com as pessoas sobre isso. Existe um efeito chamado nocebo, que é o contrário do efeito placebo. O efeito placebo é aquele que quando a gente toma uma substância inerte, a gente ainda consegue, a gente ainda tem os efeitos que teria se tivesse tomado uma medicação. O efeito nocebo é o efeito que ocorre quando a gente fica sabendo, por exemplo, de que a gente está doente. Tem várias pesquisas e você conhece alguém que a gente fala assim, fulana estava ótima, foi fazer um exame de rotina, aí descobriu que estava com tumor, 3 meses depois morreu. O que acontece? Quando a pessoa fica sabendo, vou dar o exemplo do câncer, quando a pessoa fica sabendo que está com câncer, automaticamente, por causa do medo e por conta de todas as crenças que ela tem do que aquela doença pode causar, ela começa a produzir no corpo dela a morte de células, a reprodução inadequada daquelas células, no caso do tumor, tá bom? Quando uma pessoa sai do médico com um prognóstico que ela vai viver 12 meses, ela se prepara, o corpo dela se prepara para ela viver 12 meses e começa a morrer. Muitas pessoas que não confiam no prognóstico sobrevivem àquele tempo que o médico fala, você tem 3 meses de vida, 2 meses de vida, 1 semana de vida. Esse efeito é o efeito nocebo. Esse efeito, eu acredito que é o efeito que pode estar gerando muitas complicações em pessoas que não deveriam ter complicações cientificamente, no caso do Covid. Então presta atenção, observa, não deixa o seu medo tomar conta de você, não fica fantasiando o que seria, pulmão parando de funcionar. Esquece isso, desliga a televisão, faça esse favor para mim, desliga os grandes jornais das grandes emissoras daqui desse Brasil. A gente já sabe tudo sobre Covid-19. Pode deixar que quando a quarentena acabar, você vai ficar sabendo, você não precisa ligar a televisão. Eu acho que pessoas muito desinformadas estão fazendo um péssimo serviço para a humanidade, espalhando medo, terror, o fim, espalhando ódio, apontando o dedo para político A, político B, político C. Essas pessoas não entenderam ainda. Nós estamos passando por isso para ter uma mudança individual, uma mudança espiritual. Para de pôr a culpa no governo, não é o governo que vai resolver isso. O que vai resolver essa pandemia é a nossa automodificação, é a nossa possibilidade de mudança interna, e aí coletivamente o mundo vai mudar. Eu não estou aqui defendendo A, B ou C, eu só estou falando que isso não é uma questão política, não é uma questão dos jornais ficarem falando, colocar uma mocinha no telejornal chorando, porque é muito ruim, porque era horrível, achar que eu ia morrer quando eu tava com Covid, e agora, graças a Deus, tô melhor. É claro que ela achou que ia morrer. Quem aqui nunca teve uma febre e achou que fosse morrer? Quem aqui, eu não estou diminuindo o sofrimento de ninguém, eu estou falando que uma doença é uma doença e deve ser olhada como tal.
Vamos parar, pelo amor de Deus. A televisão está espalhando horror para as pessoas. O que eu quero te falar, o que eu quero te convidar é para entrar dentro de você, confiar na capacidade do seu corpo de se defender do vírus. Se você não confiar no seu corpo de se defender do vírus, porque você levou um estilo de vida que não te propicia, porque você vivia estressado, porque você bebia muito, porque você comia muito, porque você não dormia direito, porque você não fazia exercício, mude. Se você tem alguma doença, se você tem asma ou qualquer coisa que pode ser um complicador para a doença, mergulha dentro de você, conversa com o seu corpo. Isso não é uma sentença de morte. Não é. As pessoas sobrevivem a câncer, as pessoas sobrevivem as pessoas têm experiência de quase morte. Anita Moorjani, quem não conhece, pesquisa, estava desenganada, não, ela estava com falência múltipla de todos os órgãos numa cama depois de uma luta. Não acho que a gente deva lutar contra a doença, por causa de um linfoma, salvo engano, de anos. Ela foi declarada morta, com falência de todos os órgãos, com gânglios imensos, bolas pelo corpo. Ela teve uma experiência de quase morte, viu que não era o momento dela de sair desse corpo, voltou e em poucos meses ela estava curada milagrosamente. Então, gente, não tem sentença de morte. Se você é asmático, se você é hipertenso, se você é cardiopata, se você é descuidado porque negligenciou sua saúde a vida inteira, foca em você, foca nas possibilidades da sua vida. Veja, conheça, pesquise, desliga a televisão e vai pesquisar coisas boas que vão te engrandecer. Tem um site que chama Gaia TV, que tem um monte de documentário, um monte de coisas sobre coisas alternativas. Gente, se estatística fosse determinante, se estatística fosse suficiente para determinar quantos milhões de mortos vão ter no mundo, não sei o quê, a gente não estaria passando por isso, porque alguém deveria ter previsto essa pandemia. Se o status quo antes, se o que acontecia antes não foi o suficiente para nos livrar dessa pandemia, não será o suficiente para prever o fim calamitoso, terrível que estão prevendo. Concorda? Se essa pandemia fosse uma coisa natural e que seguisse os rumos até então que seguiram as coisas que aconteceram no mundo, isso teria sido previsto. Nós não teríamos sido pegos de surpresa. Então, eu concluo. O que a gente usa antes, o que a gente estava acostumado a usar, a lógica que a gente estava acostumado a usar, também não vai funcionar. Isso aqui é sobre uma mudança individual. Não espera o governo, é uma mudança individual. Fique em casa, lave as mãos, faça sua higiene, conecte-se virtualmente com todo mundo que você precisa se conectar, desliga a televisão, ora, entra para dentro de você, medite, faça exercício, põe o YouTube e fica pulando na frente da televisão para você se distrair, assista comédia, dê risada, abrace virtualmente as pessoas que você está com saudade, conecte-se com quem você estava desconectado, principalmente com você e principalmente com uma força maior, que agora a gente tem que entender que existe. Namastê.